Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso das obras psicológicas de Joana de Ângelis, né, do O Homem Integral, que estamos chegando já no finalzinho, né? E hoje nós vamos dar continuidade aí, aliás, vamos reiniciar um novo subitem, né, do capítulo que estamos estudando, capítulo 8, e aí pretendemos encerrar esse capítulo, né? Queremos dar as boas-vindas a todos os nossos amigos que estão no chat, Lúcio Flávio, que está aqui nos auxiliando na transmissão, Brenda Barbosa, Didi, uma querida, um beijo no seu coração, Angelina Serpa, e a todos aqueles que chegarem, são muito bem-vindos, nosso estudo é interativo. Oi, Lina, boa tarde, seja bem-vinda. E esperamos que todos nós possamos usufruir desse conteúdo que a nossa benfeitora querida Joana de Ângelis nos traz hoje, nesse capítulo Meditação e Ação. Mas para prepararmos os nossos corações, nós separamos aqui uma página do livro Vida Feliz, também de Joana de Ângelis, é a mensagem 160. Onde ela diz um pouquinho a respeito do tema que nós vamos estudar hoje. E ela começa nos dizendo o seguinte: num dia extenso com 24 horas, reserva alguns minutos à reflexão. Quem caminha sem meditar, perde o contato consigo mesmo. Encurralado nos ponteiros do relógio ou disparado à frente deles, ou vagarosamente após eles, aturde-se, esquecendo o rumo. É indispensável ao êxito fazer periódica revisão de metas e de ações. Usando a reflexão, repassarás os equívocos e terás tempo de repará-los. Reprogramarás os deveres e te renovarás com mais facilidade. Fale menos, dorme um pouco menos e medita mais. Minutos que desperdiças, se os usares para meditação, se transformarão em pontos luminosos do seu dia. Então veja aqui aconselhamento maravilhoso que nossa querida benfeitora vem nos dar, né? Então que nós possamos começar a entrar nesses meandros aí da meditação, aqueles que ainda não fazem, convidamos a iniciar esse trabalho através dessa conversa, dessa fala de Joana de Ângelis aos nossos corações. Então vamos orar para agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, a oportunidade do estudo, a oportunidade do aprendizado, que a cada dia soma um pouquinho mais aos nossos conhecimentos e que possamos colocar em prática esses conhecimentos no nosso dia a dia. Abençoa, Jesus, todos os nossos amigos que estão aqui conosco, aqueles que chegarão mais tarde ou aqueles que assistirão depois, que todos nós possamos usufruir do conteúdo desse capítulo que nossa benfeitora vem nos concitar ao exercício. Obrigada, Senhor, que em seu nome nós possamos dar início ao estudo dessa tarde de domingo. Graças a Deus, que assim possa ser.
Então, queridos amigos, amoroso conselho, né, Lina? Da nossa querida benfeitora. E então, continuando essa esse aconselhamento, né? Agora esse conhecimento que nossa benfeitora vem nos concitar os corações, nós vamos adentrar ao nosso capítulo de hoje, que é o, como dissemos, o último subitem do capítulo 8, que nós, da oitava parte, né? Dizendo sobre o homem perante a consciência. Então, ela falou durante todos esses subitens sobre esse homem diante da consciência, se conhecendo um pouco mais, exercitando esse conhecimento. E agora ela nos pede ação, ação a todo esse movimento, que já foi compreendido, já foi estudado, e agora ela vem falando, né, da meditação como conclusão de todo esse autoconhecimento que nós buscamos através desse autoaprimoramento, autodescobrimento, conforme ela utiliza, né, essa nomenclatura. Então vamos lá, no capítulo 35 dos nossos estudos, os anteriores estão lá na nossa playlist, é possível consultá-los, cada um traz um conteúdo maravilhoso para a nossa vivência, né? Eu costumo sempre dizer que Joana de Ângeles, ela nos ajuda a caminhar no trajeto da nossa encarnação, ou seja, ela nos ensina a viver melhor. Esse é o propósito de Joana de Ângeles. E vamos então começar a leitura dos nossos slides e comentando aos poucos para que nós possamos entender essa fala de Joana de Ângeles, que é uma fala muito sucinta, porque o assunto é bem vasto, mas é uma fala assim amorosa, né? Uma conversa nos dando esse entendimento do que é a meditação e o objetivo da meditação, como também a necessidade de nós colocarmos em ação todo esse trabalho, esse esforço, esse aprimoramento que nós estamos a cada dia nos dedicando. Então ela começa esse capítulo dizendo que o autodescobrimento é o clímax de experiências do conhecimento e da emoção, através de uma equilibrada vivência. E para consegui-lo, ela continua dizendo, faz-se indispensável o empenho com que o homem se aplique na tarefa que o possibilita. É certo que o tentame se reveste inicialmente de várias dificuldades aparentes, todas possíveis de superação. Então, nós vamos entendendo aqui, né, que ela vem nos assim, avisando que nesse caminhar, durante todo esse processo do autodescobrimento, nós vamos ter dificuldades, mas são dificuldades que nós podemos superá-las. Todas as dificuldades podem ser superadas. Então é isso que nós começamos a entender, porque nós sabemos que esse trabalho de autodescobrimento, esse trabalho de autoconhecimento, que na verdade é a mesma coisa, né? É um processo longo, é um processo, podemos dizer que seja até um processo doloroso. Por quê? Porque exige de nós um esforço constante, uma perseverança, e ela utiliza aqui uma palavra que nós entendemos como uma palavra-chave, que é o empenho. Nós precisamos nos empenhar nesse trabalho, nesse esforço, para que o autodescobrimento possa realmente acontecer aos poucos, porque é um trabalho longo, é um esforço que requer de nós muita coragem, que requer de nós muita perseverança,
Porque nesse processo longo, nesse esforço dioturno que nós precisamos fazer para ensejar esse trabalho de autoaprimoramento, nós vamos dedicar a nossa toda a nossa existência. E muitas vezes nós vamos desencarnar ainda esse processo, né? Vamos continuar no mundo espiritual. Quando nós estudamos as obras de André Luiz, nós vemos esses relatos, não é? Boa tarde, Michel. Você está dizendo aí quando morrer, né? Porque continuamos, quando nós desencarnamos, nós continuamos esse processo, né? É um processo muito longo. Então, como dizíamos, quando nós estudamos as obras de André Luiz, nós vamos encontrar lá nessas obras que já foram estudadas por nós e outras que futuramente iremos estudar, os depoimentos dos próprios instrutores, os aconselhamentos, né, daqueles espíritos que já são trabalhadores, que demonstram aos nossos olhos essa longa estrada percorrida. No entanto, eles mesmos, quando aconselham André Luiz, quando narram a sua própria história, nós percebemos ali que estão ainda numa posição, numa postura de trabalhadores, trabalhando nesse esforço de aprimoramento. Então, esse trabalho, esse empenho, ele não é para hoje, ele é para sempre. Precisamos estar empenhados. Mas Joana nos diz que é um processo onde as dificuldades vão surgindo, mas elas vão sendo trabalhadas, elas vão sendo superadas de acordo com o nosso empenho, né? Porque a gente sabe que diante de dificuldades, diante de desafios, quando nós ainda não estamos amadurecidos nessa busca, nesse discernimento dessa necessidade do autoaprimoramento, nós podemos estar sendo sugeridos por nossa mente mesmo, né, sendo sabotados nos nossos empenhos para que nós possamos desistir. E por isso nós precisamos estar verdadeiramente empenhados. Então ela continua aí dizendo para nós, né, que a realização de qualquer atividade nova se apresenta complexa pelo inusitado, né, na sua própria constituição. Ou seja, toda tarefa que nós vamos começar, todo empreendimento que nós vamos dar continuidade, nós vamos desenvolver em nós vamos entendendo que ele vai ser uma caminhada onde enfrentaremos dificuldades. Mas conforme ela falou, todas serão possíveis de superá-las. Então precisamos estar certo de que qualquer hábito que nós queremos desenvolver, qualquer mudança na nossa vida, principalmente mudanças de atitude que envolve a nossa postura diante de nós mesmos, diante do mundo, isso demanda tempo, demanda perseverança e principalmente o empenho para que nós possamos obter êxito, né? Por exemplo, quando nós vamos iniciar a tarefa do estudo, né? A gente sabe que nós precisamos estudar. Quando estamos na fase escolar, alguns de nós temos dificuldades para separar um tempo, para termos aquele hábito, né? Então a gente precisa às vezes de estar nos esforçando muito para que aquilo se torne realmente um hábito. Vai exigir de nós perseverança, vai vir o cansaço, vai vir o sono, vai vir o desencanto, mas nós precisamos estar entendendo que aquele estudo fará bem ao nosso desenvolvimento naquela área que nós estamos estudando. E não é diferente com a meditação ou qualquer outra atividade, uma atividade física também, né? Nós temos essa dificuldade.
Então, nós precisamos de entender que a perseverança e o empenho, ele é o primeiro, digamos assim, a primeira ferramenta que nós precisamos desenvolver em nós para que nós possamos desenvolver qualquer hábito, qualquer situação nova que nós queiramos estar nos dedicando. E a meditação é a mesma forma, como ela disse aqui no início, né? O dia tem 24 horas. Então vamos tirar um tempinho, que seja 5 minutos, que seja, e depois nós vamos aumentando esse tempo, para que nós possamos desenvolver o hábito, né? Estarmos fortalecendo até que aquilo vire uma rotina, não rotina no sentido de descontrairmos, né, de não termos responsabilidade, mas uma rotina de constância, de desenvolvimento com continuidade. E daí, então, nós podemos entender que para nós desenvolvermos o hábito da meditação, nós vamos precisar de quê? Da frequência, né? Da perseverança e do interesse. Interesse que nós podemos desenvolver através da nossa vontade, né? É um exercício como outra atividade mental e exige de nós, de cada um de nós, esse interesse, essa vontade. Então, para quê? Para nós aplicarmos nesse empreendimento novo que nós queremos que faça parte da nossa vida. E é um exercício que vai exigir de nós, como dissemos, a disciplina, né, Glória? Glória Souza, seja bem-vinda. É isso mesmo. A disciplina, né? Organizarmos o nosso tempo para que todos nós possamos ter aquele espaço, naquele momento, naquele dia escolhido, para nós desenvolvermos essa atividade. Eu costumo associar essa digamos assim, essa instalação desse hábito novo, assim como o culto no lar, né? No início a gente esquece, depois a gente, naquele momento, naquele dia específico, chega alguém que nós postergamos para depois, ou surge algum compromisso, a gente deixa para depois e acabamos não tendo tempo para desenvolver aquela tarefa. Assim é a meditação. Então nós precisamos dessa perseverança, dessa vontade e da disciplina, como a Glória colocou aqui, né? Para que nós possamos realmente obter êxito. E a vontade aí nesse campo, ela é de total necessidade, né? Porque à medida que nós desenvolvemos a nossa vontade para aplicarmos as nossas atividades, desenvolvermos todas as nossas questões, tarefas, aqueles deveres que nós queremos cumprir, nós vamos construindo um novo hábito. Esse hábito vai se instalando de uma maneira salutar, né? Então ela continua dizendo para nós: assim, a busca de si mesmo para a liberação de conflitos, amadurecimento psicológico, afirmação da personalidade, resulta de uma consciente disposição para meditar, evitando o emprego de largos períodos que se transformam em ato constrangedor e aborrecido. Então ela continua batendo nessa tecla, né? Começando com pequenos períodos para que não se torne uma situação aborrecida, constrangedora. Mas ela começa, isso, Lina, o exercício do autocontrole, né? Evita os maus hábitos. Exatamente, para controlarmos desenvolvermos esse autocontrole, nós precisamos de acionar a nossa vontade, conforme a gente já estudou lá com Leon Denis, né? A vontade é uma potência da alma, é uma riqueza interior que
mobiliza em nós a conquista, a vitória que nos possibilita alcançar os nossos objetivos. Mas ela precisa de ser acionada, né? Fazem parte desses atributos que Deus nos doou desde o momento em que nos criou, né? E que nós podemos estar desenvolvendo através do empenho também. Mas é interessante nós colocarmos aqui que Joana não apresenta a meditação, aliás, ela apresenta como uma meditação, mas é interessante ressaltar que a meditação ela não tem como objetivo nos isolarmos do mundo. Às vezes a gente pensa, né? Podemos pensar no início do conhecimento dessa atividade, dessa ferramenta poderosa que nós temos, que vamos meditar e vamos nos afastar do mundo. Não, pelo contrário. A meditação nos leva a conhecer melhor esse mundo, o nosso mundo interior, para podermos então, diante desse conhecimento, desse autodescobrimento, nós aprofundarmos o olhar para dentro de nós mesmos. E aí sim vai possibilitar uma transformação das nossas ações, uma transformação das nossas atitudes, né? Então, nesse processo, é claro, nós vamos buscar a liberação dos nossos conflitos, vamos amadurecer-nos psicologicamente, vamos conseguir afirmar a nossa personalidade, mas vamos desenvolver também uma atitude diferente perante a vida, né? Foi o que Joana nos disse aqui na mensagem que nós lemos. Não sei se vocês lembram, né? Mas ela falou que quem caminha sem meditar perde o contato consigo mesmo. Por quê? Porque ficamos ali encurralados nos ponteiros do relógio, né, que se dispara à nossa frente, ou então andamos vagarosamente perdendo o nosso rumo. Então nós precisamos de descobrir essa ferramenta que nós podemos acioná-la para que nós possamos ter uma atitude melhor, uma atitude diferente diante da vida, diferente das que nós tivemos até agora, nessa vida e nas outras encarnações também, né? Então, o objetivo principal da meditação é transformar o indivíduo para que ele possa aprender a lidar com seus conflitos. E isso não é uma coisa fácil, nem uma coisa rápida. Não conseguimos isso através de um passe de mágica. É um processo demorado que exige de nós muito tempo, muita dedicação. E daí nós nos lembramos daquela frase que Sócrates se utilizou quando ele lá no templo de Delfos, né, ele vê aquela frase famosíssima que todos nós conhecemos e utiliza para trazer os conceitos do autoconhecimento ali aos seus alunos e para nós, o resto das nossas existências, né? Das nossas existências. Quando ele diz, conhece-te a ti mesmo. Então, Sócrates nos convida a nos defrontarmos com a nossa realidade. E por isso que nós dissemos no início que é um processo doloroso, né? Porque nós vamos nos deparar conosco mesmos. Vamos precisar, para nós descobrirmos essas potências maiores, as nossas capacidades que nós temos dentro de nós, nós precisamos de deixar as roupas velhas, né, as máscaras que nós nos utilizamos e buscar desenvolver em nós hoje uma roupagem nova, uma nova imagem, né, para nós estarmos demonstrando primeiramente a nós mesmos, né, e estarmos convivendo com os outros dessa forma que nós vamos adentrando a esse aprimoramento, a esse conhecimento e certamente vamos estar nos melhorando.
né? Cada dia que nós nos conhecemos mais, nós estamos tendo possibilidade de nos tornar pessoas melhores. Isso vai ser utilizado em todos os campos de ação onde nós estivermos, né? E a Lina coloca aqui para nós que o nosso maior desafio é libertar as nossas consciências das crenças, dos condicionamentos limitantes, né? Daqueles velhos conceitos, não é, Lina? Que nós trouxemos ao longo da nossa vida, trazido às vezes das nossas ideias de outras existências que ficaram ali, aqueles conceitos antigos, né? E vamos então revendo esses conceitos, melhorando essa visão de nós mesmos, para que nós possamos enxergar o mundo diferente. Então, como a Lina coloca aqui, somente o exercício de libertação nos dá essa possibilidade, nos dá essa ferramenta para ativar as forças e as potências das nossas almas. Isso mesmo. Então, é com esse objetivo que nós vamos trabalhando esse nosso self, né? Que é o espírito imortal. É o self, até que nós possamos atingir o patamar de homem integral, que é por isso que esse livro tem esse título, O Homem Integral, as nossas conquistas maiores, onde nós vamos avançando para sermos melhores, para sermos aqueles que vamos inspirar confiança, vamos oferecer bom ânimo através das nossas palavras, esperança através do nosso entendimento da vida. Então ela vai continuar aqui dizendo: a meditação deve ser inicialmente breve e gratificante, da qual se retorne com a agradável sensação de que o tempo foi insuficiente, o que predispõe o candidato a uma sua dilatação. E é isso mesmo. Então, quando nós começamos a meditar, devemos utilizar, vamos supor, 5 minutos, 10 minutos, no máximo ali no período onde nós ainda não temos o hábito, estamos desenvolvendo, para que aquilo, com o tempo, vai se tornando agradável, nós retornamos daquele estado de meditação com uma alma mais leve, um olhar mais suave para as coisas da nossa volta, né? Então ela diz, através de uma concentração analítica, no sentido de analisar, né, tudo aquilo que está ocorrendo, analisar, por exemplo, uma página que eu posso ler e analisar alguma. Tem vários tipos de meditação. Tem a meditação guiada, né? Onde nós vamos prestando atenção naquilo que está sendo dito. Tem a meditação onde nós já conseguimos praticar sozinhos. Nós poderemos ouvir uma música, né? E penetrar naquela beleza que aquela música está nos trazendo, uma página que nós queremos tirar, uma frase ali, uma palavra que nós queremos estar desenvolvendo o entendimento. Tudo isso é um trabalho analítico, é um trabalho mental. Então ela explica para nós que o neófito, ou seja, o iniciante, examina nesse período as suas carências, os seus problemas, os seus defeitos e as soluções de que ele pode dispor para começar a trabalhar essas dificuldades. Então é um momento de análise de nós mesmos, né? De meditar nas nossas posturas, como é que nós estamos sendo na convivência com o outro, como é que nós somos quando estamos sozinhos conosco mesmos, ou quando estamos em grupo. Tudo isso são formas que vão nos levando a meditar sobre as nossas atitudes, sobre as nossas posturas diante da vida. Então esse movimento é muito importante. E ela vai dizer, então,
que não se trata de uma gincana mental, não é uma competição, não é algo que nós possamos estar nos envolvendo de maneira competitiva, mas é uma observação de nós mesmos, uma, uma observação dos recursos que nós temos ao nosso alcance, né? Dos medos que nós trazemos, dos condicionamentos, das emoções perturbadoras que todos nós temos, que são habituais para nós, né? E é bom nós estarmos lembrando que todos nós temos conflitos. E esses conflitos, muitas vezes, eles têm que ser examinados, não é? Como ela está trazendo aqui. Os nossos temores, os nossos condicionamentos, e aí nós vamos descobrindo o que não está caminhando bem, de uma forma saudável, e o que nós podemos fazer, já que agora nós temos conhecimento de que somos detentores de atributos que podem nos ajudar, né? Através dessa meditação, nós estamos acionando, como já falamos, a vontade, o desejo de sermos melhores, o desejo de nos aprimorarmos, o entendimento do objetivo da vida, do significado da vida, porque isso é uma coisa muito importante também, que quando nós temos a certeza da finalidade da vida, quando nós temos o entendimento do que a vida é para cada um de nós, espíritos imortais, nós não vamos nos perder, como ela nos disse na mensagem que nós lemos, né, no início da nossa fala. Nós não vamos caminhar aturdidos pela vida, esquecendo os nossos rumos. Nós já entendemos qual é o nosso rumo, qual é o nosso objetivo. Isso, e a meditação pode estar apertando esses ideais, né? No sentido assim, de ajustando esses ideais, de estar nos conduzindo de forma segura aos nossos objetivos. E a Lina coloca aqui que inicialmente nós sentimos dificuldades, pois ainda estamos enraizados, muito bom, Lina, ainda estamos enraizados temporariamente no nosso corpo físico e também nas nossas ideias, né? Nos questionamentos, nas questões dos nossos atavismos, das nossas necessidades que ainda não sabemos quais são, né? E ela continua dizendo que, porém, como espíritos imortais, temos faculdades psíquicas no estado latente. E isso são as sementes interiores, né, Lina? E pouco a pouco nós vamos conseguindo clarear, né? Vislumbrar esses pontos nevrálgicos que nós trazemos no nosso espírito, na nossa mente, e vamos detectando, né, que aquilo ali não é bom para nós, que nós precisamos de modificar, que nós precisamos de ter paciência conosco mesmos, tolerância, mas sempre envolvidos por essa vontade de nos transformarmos, vontade de sermos melhores. Então, essa técnica, conforme a Lina colocou aí, ela não vai ser desenvolvida rapidamente, né? Se nós temos essas dificuldades aí todas, se nós temos a ansiedade, muitos de nós não conseguimos parar, né? Não conseguimos um tempo para sentarmos devido à nossa ansiedade, à nossa eletricidade mental que nós trazemos. Então, precisamos primeiro educar a nossa vontade, começando ali nesse período pequeno, depois nós vamos aumentando, até que possamos sentir prazer quando meditamos, né? E quando nós principalmente queremos tratar a ansiedade, nós precisamos desenvolver o quê? A calma. E muitas pessoas dizem que meditar é calar a mente. Não é calar a mente, porque é impossível nós calarmos a nossa mente, calarmos os nossos pensamentos, deixarmos de pensar. Isso é impossível.
mas nós vamos desenvolver o quê? A disciplina. Vamos organizar os nossos pensamentos, né? Então é por isso que muitas pessoas desistem, porque a mente é como aqueles macaquinhos que ficam pulando daqui para lá, de cá para lá, né? Naquela agitação. Então nós não temos como parar tudo isso, mas nós podemos disciplinar essa nossa capacidade de pensar, né? Então, selecionando os pensamentos, se vem um pensamento agitado que não cabe ali naquele momento, a gente deixa ele, né, passar e seleciona aqueles que condizem com aquele momento ali. Então, nós precisamos de ser muito sinceros conosco mesmos, de ser muito honesto conosco mesmos, para alcançarmos esses recursos que nós dispomos dentro de nós, né? E trabalharmos assim os nossos temores, os nossos condicionamentos, as nossas emoções, as emoções que nos perturbam. Então, é uma situação que nós não podemos ter pressa. Por isso que ela diz, não é uma gincana, não estamos concorrendo através do tempo, é algo muito especial, porque nós estamos fazendo uma viagem interior, de forma analítica, onde nós estamos aí analisando os pontos frágeis que nós trazemos, analisando uma situação de cada vez, até que possa surgir uma proposta dentro de nós, nas nossas respostas, encontrarmos essas respostas de como resolver aquela situação que me aflige. Encontrar respostas para as situações que muitas vezes nós pensamos, eu não vou conseguir trabalhar essa disciplina, né? Isso não, eu não consigo. Conseguimos sim. Basta nós acionarmos a nossa vontade, né? A Lina coloca aqui disciplina, autogoverno, empregadas em nossas reflexões para agirmos, né, com essa maturidade, para atingirmos nossa maturidade do senso moral. A gente sabe, né, Lina, que esse processo é um processo, como já dissemos, e Joana fala aqui para nós, é um processo longo. Isso vai demandar várias encarnações. Mas hoje, nessa existência, nós estamos nos disponibilizando a isso, né, através de todos esse aprendizado que nós estamos fazendo, e principalmente graças à doutrina espírita, nós estamos nos sentindo com esse desejo. E é claro que não somos só nós espíritas que estamos nesse processo. Os budistas, os católicos, qualquer vertente religiosa poderá buscar a meditação como caminho do êxito. Então, isso é muito importante, né? É fruto, sim, Lina, de uma constante observação. E cada vez que nós vamos nos observando, nós temos essa possibilidade de enxergarmos um pouco mais. Daí a beleza, né, da meditação, do autoaprimoramento, do autodescobrimento. E à medida que nós vamos dando continuidade, nós vamos perseverando. O que vai acontecer dentro de nós? O nosso cérebro físico, vai sendo treinado e vai se acostumando com aquele novo processo. É aí que nós podemos dizer, o hábito se instala, né? Não no sentido, como dissemos, de uma rotina que nos perturba, que nos tira a calma, mas no sentido de criar espaços cada vez mais firmes para nós estarmos conectados conosco mesmos. E isso é estudo, isso é pesquisa, a ponto de nós mesmos buscarmos transformar todas essas redes, esses escaninhos cerebrais. Existem pesquisas, né, que nos trazem isso como fato, como estudos pesquisados por cientistas, né, pesquisadores desse tema, onde eles concluíram, né, pesquisaram o cérebro humano no momento da meditação,
e eles conseguem mapear o cérebro nesse instante. E aí o que eles afirmam? Dizendo que eles constataram que o cérebro de quem passa a meditar, por exemplo, num espaço de 1 mês, 2 meses, eles já começam a demonstrar pequenas alterações, ou seja, sinais dessas redes de conexão, né, que vão sendo formados ali pelas sinapses, pelos neurônios, conexões que vão sendo formadas, né? Então, isso é uma constatação física, ou seja, acontece uma modificação, porque isso é fato, à medida que nós vamos nos conhecendo, à medida que nós vamos perseverando, os nossos neurônios vão se modificando, vão dando formas de novas conexões dentro do cérebro que até então não existiam. Isso é estudo, né? Então, daí a necessidade da repetição, do longo período, do esforço, não buscando fugir do mundo, mas buscando criar uma harmonia interior capaz de nos levar a resistir às investidas internas, né, que nós vamos tendo sem nos perturbarmos, que é o que ela diz aqui. Estudando um problema de cada vez, surge a clara solução, como proposta liberativa que deve ser aplicada sem pressa e com naturalidade. Deixa eu ver o que a Alina colocou aqui, né? Reconhecer os nossos limites, isso. Administrar os nossos impulsos, principalmente, né, Lina? Para não nos expormos às fragilidades que ainda não conseguimos superar. São coisas que todos nós possuímos, os nossos impulsos, às vezes, que nos colocam em situações delicadas, né? Por quê? Pela falta de maturidade, pela falta dessa análise que nós temos como fazer através da meditação. Então, ela vai continuar dizendo para nós, né, que a sua repetição sistemática, sem solução de continuidade, 1 ou 2 vezes ao dia, cria uma harmonia interior capaz de resistir às investidas externas, sem perturbar-se por mais fortes que elas se apresentam. E é isso que a gente estava falando, né? Porque à medida que nós vamos perseverando ali no nosso propósito, vamos conseguindo criar situações que vão nos dar capacidade de resistir às investidas internas ou externas que estão ao nosso redor, mas elas não vão nos perturbar, né? E isso é muito interessante. Então ela vai dizer para nós ainda que após uma meditação analítica, essa meditação de analisar as nossas questões, de analisar os nossos condicionamentos, né? Nós vamos descobrindo as áreas frágeis da nossa personalidade, os pontos nevrálgicos da nossa conduta, o exercício de absorção de forças mentais e morais vão se tornar um antídoto eficiente que vão nos predispor a um bem-estar, nos encorajando ante as inevitáveis lutas e vicissitudes do viver cotidiano. Olha que maravilha! Então, essa meditação analítica, esse olhar para dentro de nós, essa descoberta dos nossos pontos nevrálgicos na nossa conduta, no exercício da nossa vida, nós vamos também absorvendo com esse exercício as forças mentais, as forças morais, que vão se tornar antídotos para nos dar esse bem-estar. É por isso que, após a meditação, e até mesmo eu acrescento aqui a oração também, quando nós fazemos aquela oração com a nossa alma, nós sentimos esse bem-estar, nos encorajando ali diante das lutas, diante das vicissitudes. O Daniel Rosa diz para nós:
na superação de uma prova que ansiávamos, a reconquista da confiança na providência divina. E isso, muitas vezes nós podemos estar nesse momento da nossa dificuldade, nós estarmos utilizando a meditação como esse canal onde nós vamos aí absorver essas forças mentais para que elas se tornem antídotos, para que elas nos ofereçam o bem-estar diante da vida. Desculpa. E a Glória também, a Glória Souza, ela coloca para nós que o hábito da meditação também ajuda a conciliar o sono. Sim, tem pessoas que gostam de fazer a meditação antes de dormir, mas é bom a gente fazer sentado, né? Para que o sono não nos tire a concentração e nos leve deixando deixando um espaço ali sem estarmos nos propondo ao exercício, né? Então, antes de nós nos deitarmos, nós fazermos essa meditação realmente nos concilia o sono para aqueles que têm dificuldade, né? Para dormir, a insônia, né? Então a gente vê aí, meus amigos, que a meditação é uma necessidade para todos nós. E quando aprendemos a nos utilizar dessa ferramenta, nós vamos certamente desenvolver essa calma interior, vamos conseguir enfrentar as questões mais críticas que sejam, porque essa calma, essa paz interior vai aclarar o nosso discernimento, né? E isso vai trazer uma harmonização para nosso sentimento, vai trazer essa paz interior. Por quê? Porque ela potencializa as nossas forças mentais. É como Joana está dizendo aqui para nós, né? Nós vamos atingir esses pontos nevrálgicos, vamos detectá-los e vamos acionar essas forças mentais, essas forças morais que vão nos disponibilizar o bem-estar. Ou seja, ela vai dilatar as nossas percepções, ela vai ampliar a nossa capacidade de entender as questões que estão à nossa volta, mesmo que seja, como o Daniel colocou aqui, uma prova difícil, né? A superação de uma prova. Nesse momento, nós estaremos utilizando da meditação como ferramenta de trabalho, que vai sanear ali os nossos sentimentos, vai organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções e vai nos proporcionar esse bem-estar. A Lina coloca aqui, ferramentas estão ao nosso alcance, essas ferramentas, né? Mas nós precisamos de disponibilizar dessas ferramentas, por isso que Joana vai falar da ação. Então, nós precisamos de estudar para aprendermos, para colocar a meditação aí no sentido do estudo, da oração também, a prática do bem. Tudo isso são forças, conforme a Lina está colocando aqui, que catalisam, né? Forças mentais para a nossa alma. E nós vamos, então, estar estimulando os nossos sentidos psíquicos para percebermos um pouco mais profundo, né? E atingirmos a esse autoconhecimento que nós tanto queremos desenvolver. Então, através desse entendimento, nós vamos adquirindo forças, compreensão em relação à vida, em relação à nossa realidade, vamos percebendo a coragem que nos chega, né? Através dessas lutas, através do que ela está dizendo aqui para nós. Mesmo que estejamos envolvidos nas lutas, nas vicissitudes do nosso viver, nós vamos encontrar situações que vão nos disponibilizar essa coragem para nós enfrentarmos as nossas dificuldades. E ela continua, as empresas do dia a dia fazem-se fenômenos existenciais que não assustam, porque o indivíduo conhece as possibilidades de enfrentamento e realização, aceita umas
e de outras declinando, sem aturdimentos emocionais, sem apegos perturbadores. Então as coisas vão nos sendo oferecidas, mas através desse discernimento que nós vamos alcançando, nós vamos escolhendo o que é bom para nós, né? Aquilo que nos faz bem, aquilo que nos vai oferecer algo de bom para nós como espíritos imortais. E ela diz, sucessivamente passa do estado de análise, quer dizer, passou da fase analítica para o de tranquilidade, deixando a reflexão e experimentando a harmonia, sem discussão intelectiva, como quem se abriga da beleza de uma paisagem, de uma agradável recordação, da audição de uma página musical, de um enlevo, nos quais apenas frui, né? Apenas se vivencia, sem questionamento, sem raciocinarmos, sem julgamento. Então ela diz, fruir é banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, simplesmente desfrutando. Então a gente vê aí, né? Será que nós somos capazes de vivenciar esses momentos, né? Usufruir, por exemplo, da beleza de uma paisagem, de uma recordação que nos vem à mente, de ouvir uma página com aprendendo, entendendo o que ela está sendo dita, sem pensar nas questões que vêm à nossa mente, né? Uma música, aprendendo a sentir a beleza daquela música, sem questionamentos, sem estarmos nos deixando envolver por questões exteriores, como ela mesmo diz, banhar-se por fora e penetrar-se por dentro, deixar que aquilo invada a nossa alma. Isso é muito difícil nos nossos dias atuais, né? É um exercício que temos que fazer. Por quê? Porque nós estamos sempre agitados, envolvidos nessa agitação do mundo, na correria, como dizemos, com o pensamento em mil coisas. Às vezes estamos diante de algo belo que a natureza nos oferece, uma flor que aparece no nosso jardim, né? E nós, às vezes, não temos tempo para parar e perceber aquela beleza que a natureza está nos oferecendo. Então, a meditação, ela nos convida a desenvolver a nossa sensibilidade diante da vida para nós podermos usufruir das coisas que a vida nos oferece através da natureza, através de uma criança, através de algo que nós ouvimos, porque a natureza a todo momento nos oferece algo de bom, de belo, mas é preciso que nós estejamos sensíveis a esse olhar, né? A Dídima está colocando aqui para nós que a meditação fortalece os nossos propósitos, né, e a nossa vontade. Com certeza, Dídima. E aí ela vai prosseguir aqui no próximo slide dizendo para nós, passado um regular período de alguns anos, por exemplo, aí que nós já estivermos já com o hábito da meditação, nós poderemos avaliar os resultados, né? Poderemos perguntar a nós mesmos quais foram as conquistas que nós obtivemos nesse período, né? De que nós já conseguimos nos libertar? Do que nós conseguimos tirar dos nossos hábitos? Quantas aquisições de instrumentação para o equilíbrio nós conseguimos, né? Nós conquistamos? Essas questões se revestem de magna significação, por atestarem o progresso emocional que nós já conseguimos, dispondo a mais amplos experimentos. Então ela diz que a meditação, portanto, não deve ser algo imposto, mas um prazer conquistado. E sem a claridade interior para enfrentar os nossos desafios pessoais, caminhamos transferindo, postergando uma situação para outra, né? Vamos somando frustrações, vamos esquecendo desse exercício que nos possibilita enxergar com uma lente diferente a nossa vida. Isso acontece, né? Então ela mostra aqui para nós, como ela disse na mensagem que nós lemos no início, que aquele que caminha, caminha sem rumo. Ele está sempre meio que perdido nas suas questões. Ele vai postergando, ele vai deixando para depois.
Então, a meditação, no caso em pauta, ela abre para nós um lugar para a nossa ação, sendo ela mesmo uma ação da vontade, a caminho da movimentação de recursos úteis para quem a utiliza e, por extensão, para as outras pessoas que estão à nossa volta. Certamente, né? Então, o homem que se autodescobre, ele se faz indulgente. Ele se torna, as suas ações se tornam envolvidas de benevolência, de beneficência, de amor. Ou seja, nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais sensíveis. Então, esse espaço íntimo que nós temos dentro de nós, ele se expande, ele alcança o outro, nós saímos de nós mesmos e aprendemos a olhar o outro, né? Nós nos modificamos para melhor convivência, para uma estrutura psicológica melhor do nosso grupo social, o grupo onde nós convivamos, até mesmo nos grupos virtuais que nós fazemos parte, porque nos tornamos pessoas mais sensíveis. Então, nós albergamos, nós acolhemos, né, áreas que são do nosso interesse, e isso nos modifica social e psicologicamente. A ação da meditação consolida as disposições comportamentais do indivíduo, ora impregnado pelo idealismo de crescimento emocional, sem perturbações, e social, sem conflitos de relacionamento. Olha que beleza! Nós vamos despojando aqueles melindres, despojando aquelas querelas que nós trazíamos no nosso psiquismo, né? Abre para nós uma nova oportunidade de caminhar com uma atitude renovada. Em razão da sua identidade transparente, passa aquele que está nesse trabalho de autoaprimoramento a compreender os dilemas, as dificuldades dos outros, cooperando a benefício geral, fazendo-se mola propulsora de progresso comum. Então, nós mudamos totalmente a nossa forma de viver, a nossa forma de entender as questões, saímos do nosso mundinho, do nosso universo e entendemos que nós fazemos parte de um todo, né? Então nós vemos aí os benefícios que a meditação nos oferece. Então a ação, ela passa a ser o coroamento das disposições íntimas, a materialização do pensamento nas expressões da forma. Aquela ação que resulta da meditação é proba, né? É séria, é honesta e tem como objetivos imediatos a transformação do ambiente do homem, ensejando-lhe recursos que facultam em nós a paz e a nossa própria evolução. Então, o ato de meditar, ele deve ser sucedido pela experiência do viver agir, né? Joana fala também sobre a questão do viver retamente, né? Que é uma atitude até budista, né? Viver retamente, falar retamente, agir retamente, porquanto será inútil a mais excelente terapia teórica ao paciente que se recusa ou não se resolve aplicá-lo na sua enfermidade. Então é como nós temos que agir, nós temos que praticar essa ação que nós conquistamos através dessa autodescoberta, porque se nós não agirmos assim, nós estaremos recusando a medicação que nos foi oferecida para curar aquela enfermidade. E tal procedimento, nesse caso, né, a ação bem vivenciada faz com que nós possamos nos sentir satisfeitos conosco mesmo, nos sentir de bem com a vida, o que faculta uma alegria, né, espontânea na vida, a alegria de viver, nos conhecendo melhor, nos amadurecendo psicologicamente para entendermos as questões da vida. Então é aquela pessoa que se torna feliz. Em qualquer circunstância, ela traduz essa alegria de viver, essa felicidade, porque ela internalizou esse tesouro, né? Desenvolveu dentro dela.
caracterizam a conduta de um homem que medita e age, uma mente bondosa e um coração afável. Olha o resultado desse trabalho, né? Dessa autodescoberta. Vencendo as suas más inclinações, adquire sabedoria para a bondade, evitando as paixões consumidoras, que nos destroem, né? Que nos aniquila. Dessa forma, faz-se pacífico e produtivo. Claro, não se aborrecendo, nem brigando, antes harmonizando tudo e a todos ao seu redor. Então, aquela pessoa agitada que chega no ambiente, que cria problemas, que cria desavenças, que cria questionamentos, que não consegue concatenar os seus pensamentos, é desenvolvida, né? É trabalhada de uma tal forma que se torna esse homem bondoso, essa pessoa bondosa, de coração afável, vencendo as suas más inclinações. E é por isso que Kardec nos fala, né, lá no capítulo 17 do Evangelho, reconhece-se aquele que quer ser melhor pela constância nas suas atitudes, pelo exercício, pelo esforço de domar as suas más tendências. Então, essa transformação, ela acontece muito lentamente. E aí nós vamos dando conta, né, depois de vencido etapas, de vencido situações, como já foi colocado aqui, né, superando dificuldades, nós vamos ver, poxa vida, como foi bom aquele período que eu me dediquei nesse esforço desse hábito, né? Esse hábito salutar, esse hábito renovador, que é a meditação. Então, nós aprendemos a desenvolver ações gentis, coroadas de esforços, e nunca vamos nos permitir a presença aí da amargura, do ódio, do ressentimento e dos seus daqueles sentimentos oriundos deles, né? É claro que essas situações podem surgir na nossa vida, na nossa tela mental, mas nós não vamos dar abrigo. Vai chegar, nós vamos detectar e nós vamos fazer com que eles se dissolvam, que eles passem, porque não vamos dar abrigo a essas questões. Então, uma das diferenças entre quem medita e aquele que não o faz é a atitude mental mediante a qual cada um enfrenta os problemas. Então, se perguntar para nós hoje qual é a diferença entre uma pessoa que medita e a pessoa que não medita? A pessoa que medita, ela tem uma atitude mental específica mediante aquela situação que ele enfrenta, né? De acordo com aquilo que ele desenvolveu, né? No seu novo propósito, no seu novo objetivo. Então, cada um vai vivenciar o seu desafio da forma, da condição mental, da atitude mental que ele desenvolveu. Então, o primeiro, aquele que não tem esse conhecimento, ele vai agir com paciência. Aliás, aquele que tem esse conhecimento vai agir com paciência diante da dificuldade. O outro, que não tem esse conhecimento, vai agir com desespero, né? Com inquietação. Então, veja aí a diferença, né? Assim, o importante e essencial é dominarmos a mente, adquirindo o hábito de ser bom. Que maravilha, né? E lendo aqui a que a Alina colocou aqui para nós, ela diz: nossa realidade espiritual, bem como as nossas virtudes, foram bem exemplificadas pelos benfeitores que viveram na Terra e nos ofereceram um amoroso racho de luz para a nossa orientação. Isso mesmo, nós temos aí o exemplo do próprio Jesus, mas nós temos aí exemplos mais próximos de nós, de pessoas que tiveram as suas problemáticas, tiveram os seus desafios, no entanto, venceram, porque aplicaram a disciplina nas suas vidas, aplicaram a perseverança e tiveram empenho naquilo que se propuseram a fazer. Então, o empenho, a disciplina, a vontade, são atitudes
que nós vamos conquistando quando estamos buscando nosso amadurecimento psicológico. Então, acredito que esse fechamento desse capítulo nos dá bases para caminharmos nessa direção, com muita vontade, com muito empenho, naquilo que nós sabemos que vamos alcançar, né? Porque Jesus nos prometeu: sede perfeitos, e nós estamos buscando essa perfeição, passo a passo, cada um no seu tempo. Então, meus amigos, chegamos ao final do nosso estudo, e já que falamos em meditação, vamos, se possível, se desejarmos, fechar os nossos olhos, respirarmos com tranquilidade, agradecendo aos benfeitores espirituais, agradecendo a Jesus, agradecendo essa benfeitora querida que veio nos dar condições salutares para nós exercitarmos na nossa vida, na nossa existência. Agradecermos, Senhor. A nossa palavra agora é gratidão. Gratidão a todos esses corações amorosos, desses benfeitores queridos, que nos incitam ao progresso espiritual, que nos incitam a essa busca de conhecimentos que a cada dia nós podemos nos tornar melhores do que ontem. Então, Senhor, nesse momento, com o nosso espírito voltado ao seu coração, buscando aurir as bênçãos que emanam de Ti, nós te pedimos, Senhor, muita paz, muita calma, muito desejo de caminhar no bem, muito progresso nos nossos empenhos para que nós possamos resistir às dificuldades, procurando vencer uma após a outra. E assim, Jesus, nós só temos a agradecer a todos os amigos que estiveram aqui conosco, nesse estudo que nos traz tanta paz ao nosso coração. Obrigada, Senhor, graças a Deus. E obrigada, queridos, a todos que estiveram aqui conosco, Angelina Serpa, Elina Calil, Didma, Lúcio Flávio e todos os outros que poderão ouvir esse trabalho, ouvir esse estudo, que possamos todos nós caminharmos na direção dessa conquista da paz interior em cada um de nós. Obrigada, amigos. Fiquem com Deus. Um bom final de domingo. Obrigada, Lúcio Flávio. E que possamos estar aqui em breve em outro estudo, se Deus quiser. E fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro.
Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.